Nessa aula eu quero passar aqui 6 motivos certos pelo qual nós devemos orar. Bora pro vídeo? Solta a vinheta! Podemos começar citando a oração ensinada por Jesus, conhecida popularmente como oração do Pai Nosso. Nessa oração, aprendemos em primeiro lugar que devemos orar para que o nome de Deus seja honrado e referenciado no mundo inteiro. Mateus capítulo 6, versículo 9. Em segundo lugar, devemos orar para que o reino de Deus seja estabelecido cada vez mais em todas as partes deste mundo, até alcançar sua plenitude. Mateus capítulo 6, versículo 10. Isso inclui, obviamente, a oração para que o Evangelho seja proclamado em todas as partes. Está entendendo? E receba a honra merecida. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Em terceiro lugar, devemos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Nesse sentido, devemos orar também para que Deus conclua o seu bom propósito. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11. Nosso motivo de oração deve ser pela manifestação da vontade de Deus e não pela satisfação da nossa própria carne, da nossa própria vontade. Você está entendendo? Em quarto lugar, devemos orar para que, graciosamente, Deus em sua providência conceda a nós e a outros a provisão diária que precisamos. Mateus capítulo 6, versículo 11. Enquanto isso, devemos também orar para que Deus, em sua livre graça e misericórdia, perdoe as nossas ofensas, para que diariamente possamos desfrutar da certeza do perdão que nos alcançou mediante a obra de Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 12. Por fim, em sexto lugar, devemos orar pedindo que Deus nos proteja do mal e nos sustente em santificação por seu Espírito, para que não venhamos ceder à tentação do pecado. Mateus capítulo 6, versículo 13, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, você vai encontrar. Além dos motivos citados, ainda há outros motivos de oração com os quais devemos nos ocupar e que contemplam o bem-estar da igreja, o nosso e o das pessoas que nos rodeiam. Por exemplo, eu vou te dar aqui exemplos a seguir. Devemos orar pela plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Devemos orar para que a justiça divina seja feita. Lucas, capítulo 18, versículo 7. Devemos orar pela salvação dos ímpios. Romanos, capítulo 10, versículo 1. Devemos orar pela cura dos enfermos. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Devemos orar pela paz da nação e pelas autoridades constituídas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Devemos orar para que as obras de Satanás e seus demônios sejam destruídas. Marcos capítulo 9, versículo 29. Devemos orar para que Deus faça sinais e maravilhas no meio do seu povo. Atos capítulo 4, versículo 29. Devemos orar também para que Deus nos dê sabedoria. Tiago 1, 5. Devemos orar uns pelos outros. Tiago capítulo 5, versículo 16. Devemos orar para que Deus aperfeiçoe em nós o amor e discernimento. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Devemos orar não apenas para que a nossa fé não seja enfraquecida, mas também para que nossa fé seja aumentada cada vez mais. Marcos capítulo 9, versículo 24. Devemos orar para que possamos ter uma compreensão maior do poder de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 18. Devemos orar por mais discernimento espiritual e conhecimento da vontade de Deus para nós. Filipenses capítulo 1, versículo 9, Colossenses 1, 19. Em resumo, podemos entender que as nossas orações devem estar centradas em Deus, devem ser feitas com um coração sincero e obediente, devem estar alinhadas à vontade de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14. Além disso, nossas orações devem ser motivos pelo amor a Deus, pelo compromisso com a causa do Evangelho e pela compaixão uns dos outros, e não por interesse egoísta, tá entendendo? Dessa forma, estaremos orando pelos motivos certos. Espero que você tenha aprendido como orar, tá entendendo? As formas certas de orar, de apresentar a Deus a sua oração, pelos motivos certos. Se você gostou dessa aula, em nome do Senhor Jesus, se inscreva nesse canal, ative o sininho, seja bem-vindo. Quando você for pregar, você vai se lembrar, tá entendendo? Você vai falar de oração na sua igreja, assista esse vídeo, reveja de novo. Eu tenho certeza que vai ser um bom aprendizado para você e a pregação vai melhorar cada vez mais para a glória de Deus.
Então, acere seu conhecimento, siga esse canal para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Shalom Adonai.